Olá, meus colegas, minhas colegas. Estamos começando a nossa última aula desse módulo Licitações. Hoje nós vamos ver sobre os procedimentos da licitação. Considero eu uma parte muito importante, principalmente para vocês que estão cursando esse curso técnico em serviço público. Muitos de vocês aqui não são funcionários públicos, creio que a maioria. Porém, muitos têm chance de participar, de trabalhar em uma empresa que concorra a licitações públicas. E você, como representante dessa empresa, é de suma importância conhecer esses procedimentos da licitação, caso você seja o representante naquela sessão pública, naquela abertura de propostas, você tenha o devido conhecimento, cuidado, análise em minuciar os documentos que são postos no procedimento licitatório. Primeiramente, eu queria esclarecer algumas dúvidas que estão aparecendo nos nossos fóruns. Eu queria deixar bem claro, pessoal, que no momento que eu disse das modalidades de licitação, a modalidade concurso, ela não pode ser confundida com concurso público, minha gente. É totalmente diferente a modalidade concurso da Lei 8.666, de 93, com o concurso público para ingresso de pessoal. Tá bom? Por quê? Porque a modalidade concurso, modalidade de licitação concurso, ela visa a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico mediante um prêmio. O vencedor ele vai ganhar um prêmio. E ali acabou a relação jurídica dele. A administração pública faz um procedimento, abre um concurso para seleção de um trabalho técnico. Vamos supor um trabalho de arquitetura para o prédio da governadoria, para o prédio da presidência, da prefeitura, ou para a criação de um parque. Eu vou fazer um trabalho arquitetônico, o melhor vai ganhar para a criação daquele parque e vai ganhar um prêmio. Lógico que a administração ela se reserva nos direitos daquela pessoa que criou, e aquela pessoa recebe um prêmio em contrapartida. Essa é a modalidade de licitação concurso. O concurso público para ingresso de pessoal não é uma modalidade de licitação, tá bom, pessoal? O que visa o concurso público? O concurso público ele visa selecionar pessoas que se candidatam a uma vaga, a um cargo no ingresso de pessoal da administração pública, para virar servidor público. E aquilo ali você seleciona, você faz uma prova de conhecimentos ou uma prova de conhecimentos e títulos. Se você passando, você sendo bem-sucedido naquela seleção, você preenche dentro do número de vagas daquele concurso, você será chamado para integrar a administração pública. Correto? Não pode se confundir um com o outro. Isso é uma grande pecadinha, por exemplo, nos concursos públicos para a seleção da administração pública. Você não pode confundir o concurso público, a seleção de pessoal do concurso público, com a modalidade de licitação concurso da Lei 8.666. Tá bom, pessoal? Uma outra dúvida muito importante, tem uma questão que uma aluna levantou do Polo de Três Lagoas, é se eu posso contratar pessoas sem concurso público, mediante contratação direta ou até qualquer outro procedimento. Eu posso? Não fazendo o concurso público? Bem, poder eu posso, porém é uma exceção, minha gente. Eu queria só que vocês gravassem que concurso público é regra para ingresso na administração pública. Tá bom, pessoal?
Exceção é não entrar na administração pública por concurso público. Leonardo, e como que é? Quais são essas exceções? Exceção é cargo comissionado, cargo em comissão, em que são determinadas vagas, X vagas, vagas para assessor, vagas para contratação temporária, de alguns casos, e destaco que tudo isso tem que estar previsto em lei, tá bom, pessoal? Eu não posso contratar por contratar. Mas isso também nós vamos ver numa matéria adiante chamada Fundamentos de Direito Administrativo. Não é o tema aqui do nosso curso, porém eu só queria esclarecer. E eu posso fazer contratação por meio de licitação de pessoal? Bom, eu posso em determinadas condições, desde que eu faça ou uma licitação, se for o caso de competitividade, vamos supor, eu quero contratar uma empresa para serviços de limpeza. Eu posso? Posso, desde que essa não seja a atividade fim daquele órgão. Vamos supor, um órgão de segurança pública, ele não tem atividade fim de limpeza. A limpeza é uma atividade meio para garantir limpo o quê? Os prédios da Secretaria de Segurança Pública, ou do Ministério da Justiça, ou dos prédios da Guarda Municipal. Então, esse serviço de limpeza não é uma atividade fim desse órgão de segurança. A atividade é garantir segurança. Então, eu posso realizar uma licitação, vamos supor, na modalidade pregão, para contratar uma empresa para realizar serviços de limpeza. Então, eu contrato um pessoal, vão ser pessoas trabalhando para a administração pública, só que é uma terceirização. Eu contrato uma empresa e essa empresa tem os seus funcionários para fazer aquela limpeza, correto? E desde que também não haja cargo para isso. Se eu tiver no meu órgão cargo para serviços de limpeza, e esses cargos estiverem todos ocupados, ou cargos vagos, se esses cargos estiverem, eu não posso contratar uma empresa, fazer uma licitação para contratar uma empresa para trabalhar de serviço de limpeza naquele meu órgão que tem um cargo de um funcionário para serviço de limpeza. Certo? Eu tenho que realizar concurso público para ocupar aquelas vagas. Tá bom? Serviço de educação, a mesma coisa. Serviço de saúde. Eu não posso contratar um médico por meio de uma licitação para ocupar uma vaga de médico que tem lá um cargo de médico. Eu tenho que realizar concurso. Lógico que existem situações excepcionais, mas destaco novamente que a lei vai dispor sobre aquilo, vai ter os critérios estabelecidos ali para a seleção temporária de alguns cargos. Tá bom, pessoal? É o mesmo caso que eu posso fazer uma dispensa de licitação para contratação de uma instituição sem fins lucrativos na realização de uma avaliação. Ok? Eu vou contratar funcionários para realizar aquele serviço. Se o meu órgão não tem aquele cargo e não é atividade fim do meu órgão, nada me obsta de fazer uma licitação ou uma dispensa de licitação, dispensar uma licitação para a contratação de uma instituição sem fins lucrativos que realiza aquela atividade. Ok, pessoal? Mas são coisas que devem ser devidamente analisadas, minuciosamente, criteriosamente analisadas, para que não se fira o princípio do concurso público. Porque o concurso público também é um princípio. Eu tenho que selecionar o modo de ingresso de pessoal. A regra na administração é o concurso público. Tá bom, pessoal? Posso também fazer uma inexigibilidade de licitação. Em que caso? Vamos supor no caso do artigo 25, inciso 2, para contratação de serviços especializados. Vamos supor que eu tenha, eu queira estabelecer um evento, eu queira criar um evento de capacitação para os meus professores da rede do ensino fundamental no meu município. E eu quero capacitá-los, eu quero melhor preparar eles na área de educação especial. Ou, por exemplo, educação indígena. Sabemos que em educação indígena são poucas pessoas
que trabalham nessa área da educação indígena. Então, o que eu faço? Eu contrato uma pessoa especializada que ministre aulas, que tenha notável conhecimento sobre a área, um conhecimento especializado, que tenha livros, que dê aula, que seja mestre, para dar essa capacitação para essas pessoas. Então, eu vou realizar uma inexigibilidade, eu vou juntar toda a documentação dessa pessoa, livros, o currículo dessa pessoa, aonde ela já ministrou, se ela já foi contratada por outras instituições, e vou contratar essa pessoa para dar essa capacitação. Por quê? Porque é um serviço especial, especializado. A necessidade de um notório conhecimento dessa pessoa para realizar esse serviço. Eu não posso pegar uma outra pessoa que já é, por exemplo, servidora municipal, para dar uma capacitação de uma coisa que ela não conhece. Tá bom? Então aí eu vou realizar uma inexigibilidade para a contratação de um serviço dessa pessoa. Mas é preciso sempre ter um minucioso cuidado. Vocês podem até estar analisando naquela apostila que eu mandei para vocês, no manual do TCU, dá uma lida lá e uma estudada, que vocês vão verem alguns casos que não podem ser feridos o princípio do concurso público. Escreve concurso lá que vocês vão verem vários casos de concurso que não pode ferir concurso público, fere o concurso público quando você faz isso, faz aquilo. É muito legal aquela apostila que também vai estar dando algumas dicas sobre isso. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos começar a parte dos procedimentos da licitação. Eu vou destacar aqui primeiramente os procedimentos concernentes à concorrência, tomada de preços e convites, que são procedimentos mais compatíveis, mais semelhantes. Há alguma diferençazinha aqui ou ali, mas aí eu peço que vocês deem uma lida na Lei 8.066, no próprio manual de licitações do TCU e na apostila, que ela faz uma diferenciação procedimento por procedimento. Porém, como o nosso tempo é mais exíguo, é menor, então eu vou tentar dar uma pincelada por cima e aí vocês aprofundam os conhecimentos no nosso material didático, na nossa apostila, no manual do TCU e na própria legislação. Tá bom? Bom, como nós vimos lá na primeira aula, nós sabemos que a licitação ela é dividida em duas fases. Nós temos a fase interna e a fase externa. Eu gostaria sempre que vocês ligassem o nome ao tema. Fase interna. O que é o interno? Dentro. Fase externa, fora. Então, a fase interna é aquela que ocorre dentro do órgão, dentro da administração. Ainda não há a exteriorização desse procedimento licitatório. E o que nós temos na fase interna? Eu destaco que é muito importante a fase interna, gente, porque a fase interna é o planejamento de todo o procedimento licitatório, de toda a exteriorização. Primeiro você tem que realizar muito bem aquela fase interna, planejando, vendo as quantidades, o valor, se é aquilo mesmo que você necessita, se é aquele produto. Porque se você não tiver uma fase interna muito bem realizada, você pode ter certeza que a sua fase externa não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Tá bom? Primeiramente, na fase interna, o que você vai realizar? A montagem do seu processo, certo? Então, o processo ele tem que ser devidamente autuado, rubricado, paginado, com os documentos em ordem cronológica, da primeira data, o que é cronológico? Você seguir a sucessividade de datas. Eu vou começar por janeiro até aí dezembro. Eu não vou pôr primeiro dezembro, outubro, julho, aquela coisa mal organizada. Não. Procedimento tem que ser regular, ele tem que seguir uma ordem. E essa ordem sequencial cronológica, tá bom? Da data mais antiga para a data mais nova. Então, eu vou montar esse processo devidamente autuado, tendo primeiramente aquela CI, aquele documento, um ofício, pedindo a realização, a contratação de determinado serviço, devidamente autorizado pela autoridade competente.
E nesse documento, nesse processo, eu vou ter que demonstrar a necessidade de contratação desse serviço ou dessa aquisição. Por que que eu quero comprar uma lousa eletrônica? Porque a lousa eletrônica atualmente ela é mais viável, ela não causa prejuízo a alunos que sofrem de alergia, ela acaba com o consumo do giz, ela para a saúde do aluno ela é melhor, ela é mais visível, ela estimula o aluno ao acesso a tecnologias novas, tá bom, pessoal? Eu tenho que justificar, ou porque a contratação daquele serviço de limpeza, para garantir a limpeza do órgão, a higiene, condições saudáveis de trabalho para o servidor, tá bom, pessoal? Então, há necessidade imprescindível de eu fazer um documento justificando a necessidade dessa contratação. Outra coisa importante que obrigatoriamente deve haver no processo de licitação, na fase interna, é o estabelecimento do recurso orçamentário. O que é o recurso orçamentário? É eu demonstrar que eu tenho dinheiro para aquela compra. Tá bom, pessoal? Nós vamos ter, em um próximo módulo, o estudo sobre orçamento. E ali nós vamos ver o que é o orçamento, quais suas fases, seus procedimentos, os tipos de orçamento. Mas o que nós temos que saber é que eu tenho que ter dinheiro disponibilizado em determinada rubrica, tá? Fonte 0, fonte 8, fonte 12. É dinheiro do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. Eu tenho que estabelecer. E quanto que eu tenho? Eu tenho tantos mil para essa compra. Então, eu tenho que demonstrar os recursos orçamentários, o dinheiro. Tá bom? É regra essencial. Se eu não demonstrar que eu tenho esse dinheiro, eu não posso realizar a licitação. E também a empresa não vai ter essa garantia que você, administração, vai ter dinheiro para me pagar. Tá bom? Então, é essencial também a demonstração desses recursos orçamentários. Outra coisa importante que deve acontecer, que tem que ter, pessoal, é a constituição da comissão de licitação. Ela está prevista no artigo 51 da Lei 8.666. É uma comissão constituída por 3 pessoas, 3 servidores públicos, sendo um presidente, os outros 2 vão ser os auxiliares, que vão ajudar a autuar o processo, a montar o processo, tá bom? Essas pessoas são selecionadas com um período de 1 ano, a sua constituição, podendo ser revogadas ou não, tá? E é muito importante, é essencial também. No caso do pregão, nós temos os pregoeiros, a instituição do pregoeiro e a sua equipe de apoio. No caso da concorrência, tomada de preços e convites, é a comissão de licitação. Tá bom, pessoal? Outra coisa importante que nós temos que ter, lógico que é essencial também, é o que está previsto no artigo 40 da Lei 8.666, que é o edital, que é a elaboração do edital. Ali no edital, nós temos as condições que tem que ser dispostas. O que tem que ter em um edital de licitação, certo? Nós vamos ter que caracterizar o objeto da esse edital, tá bom, pessoal? Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem de série. O que é isso? Eu vou seguir edital por uma ordem numérica. Concorrência número 1, concorrência número 2, concorrência número 3, 2012, 4, 2012, tomada de preço número 1, tomada de preço número 2. Eu não posso começar por uma concorrência número 7 e depois ir pelo número 1. Tá bom, pessoal? O nome da repartição interessada, vamos supor, se nós trabalhamos numa prefeitura, vai ser concorrência número 01/SED, ou SEMED, Secretaria Municipal de Educação, ou SEJUSP, Secretaria de Justiça do município, tá bom? Eu tenho que falar qual órgão que eu estou realizando essa licitação.
A modalidade, se é concorrência, tomada de preço, convite, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por essa lei, ou seja, pela Lei 8.066, no local tal, na data e hora tal, para recebimento da documentação da proposta, bem como o horário para o início da abertura dos envelopes, que será indicado obrigatoriamente o seguinte: o objeto da licitação, os prazos e condições para assinatura do contrato, retirada dos documentos, as sanções no caso do inadimplemento ou no descumprimento de cláusulas do edital ou do contrato que será assinado posteriormente, o local onde será realizado e examinado o material a ser adquirido, o projeto do projeto básico, se haverá ou não o projeto executivo e ele deverá ser disponível na data da publicação do edital e o local que pode ser adquirido esse projeto executivo, as condições para participação da licitação, tá bom, pessoal? Conforme o artigo 27 e 31, que são os documentos de habilitação, tá? Regularidade fiscal, habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, o critério de julgamento, tá? Os locais, os horários e os códigos de acesso aos meios de comunicação à distância que serão fornecidos, tá? As condições de pagamento, no caso entre empresas brasileiras e estrangeiras, se forem licitações internacionais, o critério de aceitabilidade dos preços, tá? Preço unitário, preço global, o critério de reajuste, se essa licitação vai poder sofrer algum reajuste mediante algumas condições, tá bom? Os limites de pagamento de instalação e mobilização para a execução dessas obras, desse serviço, as condições de pagamento, e eu vou ter que levar em conta essas condições de pagamento, o prazo não superior a 30 dias, eu não posso pagar uma empresa com prazo superior a 30 dias, o cronograma de desembolso por período, quanto que eu posso desembolsar por época, tá? O critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, vamos supor que passa determinado tempo, há uma desvalorização da moeda muito grande, eu tenho que estipular isso também no edital. As compensações financeiras e as penalizações, a exigência de seguro, se for o caso, tá? As condições de recebimento do objeto da licitação, as instruções e normas para instituição de recursos, caso haja algum recurso a ser interposto. Tá bom? E condições específicas ou peculiares que necessitem aquela contratação. Vamos supor que é uma contratação que necessite de alguma coisa específica, de um detalhe. Lógico, obviamente, tem que estar previsto naquele edital de licitação. Tá bom, pessoal? Após isso, com esse processo, já com esses documentos, com esses critérios, eu mando para a assessoria jurídica ou para o órgão jurídico competente daquele órgão, onde ali um advogado ou um procurador do município, do estado, ou um advogado da União, ele vai analisar aquele processo, vai ver se ele está em conformidade com a Lei 8.666 e vai dar o parecer jurídico. Isso é condição também essencial, pessoal. Se não tiver um edital, se não tiver um parecer jurídico, se não tiver instituída a comissão de licitação, se nós não tivermos recurso orçamentário previsto naquele processo, não tivermos a justificativa de contratação da necessidade, são causas de anulação da licitação. Tá bom, pessoal? Tudo isso depois pode vir uma pessoa, pode falar, olha, essa licitação está errada, isso está ilegal, está ferindo a Lei 8.066 e eu posso anular. E o advogado, no momento que dá o parecer jurídico, aquele advogado do órgão, ele também pode já de plano pedir para sanar, ó, faça-se isso, faça aquilo, corrige isso está ilegal, começa desde o início, está faltando recurso,
Tá bom, pessoal? É condição essencial ter um parecer jurídico falando que o processo está em condições para prosseguimento. Caso não haja esse parecer jurídico, ou caso ele esteja falando que está errado, nós devemos saneá-lo, corrigi-lo. Tá bom, pessoal? E logo após, a autorização formal da autoridade competente do órgão, ou seja, falando, ok, está tudo correto, o secretário de Justiça, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, o governador, o prefeito, vai autorizar por escrito, proceda a licitação, ou ok, ocorra, ou de acordo, ou autorizo, e manda a bala na licitação. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, dando seguimento agora, nós vamos falar sobre a fase externa do procedimento licitatório. Eu pediria bastante atenção para vocês, leitura de todo o nosso material, porque é uma parte muito importante se você atua como representante de uma empresa que participa de um processo licitatório. Ok? Primeiramente, o que abre a fase externa de licitação? É a publicação daquele edital, certo? A publicação do edital, ela vai estar disposta no artigo 21 da Lei 8.666, tá bom, pessoal? Ali vai estar especificando que você deve publicar o aviso contendo o resumo daquele edital, tá? Seja de concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, realizado no local da repartição interessada, tá? Muito importante porque você tem que saber se ele foi publicado no local correto. Obedecendo o quê? Se for um órgão federal, ele deve ser publicado no Diário Oficial da União, tá bom, pessoal? Se for órgão ou entidade da administração pública federal, ou se tratar de obras financiadas com recursos federais, do governo federal, tá bom? Seja parcial ou seja totalmente recurso federal, ok? Vamos supor, a prefeitura está fazendo uma escola ou um posto de saúde, e esse posto de saúde tem recurso federal. Esse prédio que está se construindo, ele tem recurso federal, ou seja, é obrigatório eu ter essa publicação no Diário Oficial, tá bom? Sendo passível de eu poder anular ou pedir essa publicação ou suspender a licitação, pedindo a publicação e abrindo novo prazo, tá bom? É condição obrigatória, isso que está disposto no artigo 21 e os seus incisos, tá bom, pessoal? No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, vamos supor, se nós morássemos no Distrito Federal, quando se tratar de licitação feita por órgão ou instituição da administração pública estadual, tá bom, pessoal? Ou municipal também, tá? E em jornal diário de grande circulação no estado, se houver em jornal de circulação no município ou na região onde será prestado obra, serviço ou material a ser fornecido, alienado ou alugado, podendo ainda a administração, conforme o vulto dessa licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem o Diário Oficial do Estado, porém ele também publica nos meios eletrônicos. Tem o site da Central de Compras, que eu já até indiquei para que vocês entrassem e olhassem como que é o www.centraldecompras.ms.gov.br. Ali vai ter os editais de licitação, que tem o seu extrato, o seu resumo publicado no Diário Oficial do Estado e tem o inteiro teor, o edital todo no meio eletrônico, tá bom, pessoal? Então vocês podem estar acessando para ter esse conhecimento. Então eles podem também ser publicados em regiões pequenas ou em municípios que não tenham diário oficial do município, eles podem estar publicando em um jornal de grande circulação do município, da região ou do estado, tá bom? Com exceção, é lógico, se tiver recurso federal, Diário Oficial da União. Se tiver recurso do estado, essa interpretação também acaba sendo analógica, devendo ser publicado também no Diário Oficial do Estado,
Tá bom, pessoal? Bom, pode ser comprado esse edital? Pode. Ele pode ter um custo? Pode ter um custo. Porém, esse custo ele tem que ser proporcional, ele tem que ser razoável, tá bom? Ele tem que ser proporcional à compra. Eu não posso fazer uma aquisição de R$9.000 na compra de cartucho de impressora e pedir um valor de R$100 para você adquirir aquela licitação, para você, empresa, poder ter acesso ao edital de licitação. Tá bom, pessoal? É um valor desproporcional. Eu estou pagando R$100 para pegar um editalzinho fininho, só com um objeto simples, fácil de se adquirir. É desproporcional. Tá? Assim como eu também não posso fazer um edital de 1 milhão, 1.500.000, cobrando R$10.000 também para adquirir aquele edital de licitação. É totalmente desproporcional. O edital ele tem que ser razoável, somente o custo que eu tenho para elaborar aquele edital. Geralmente é o custo do papel, da tinta, uma coisa muito barata. Tá? A grande maioria dos editais não são cobrados. Tá? Tanto federal quanto estadual, eles são publicados em diário oficial, seu resumo, até os grandes municípios, eles são publicados o extrato, o resumo no diário ou num jornal, e são dispostos em meio eletrônico para você adquirir aquele edital. Hoje ele é muito pouco cobrado, hoje não se cobra quase, mas a lei permite a cobrança de um custo para a elaboração desse edital. Tá bom? Eu posso impugnar o edital? Posso. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, caso ele seja faltando alguma daquelas regras que nós falamos anteriormente no artigo 40 da Lei 8666. Se estiver faltando alguma daquelas condições, eu posso impugnar o edital. Isso está disposto aonde? Está disposto no artigo 41 da Lei 8.666. Tá bom, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês tomarem um tererezinho, uma água, e vou dividir essa aula de hoje em duas partes. Então, nós estamos encerrando a primeira parte aqui e vamos para a nossa segunda parte, tá bom? Até mais, um abraço.